Olá, você acompanha agora mais um Jornal do Senado Retrospectiva. Nesta edição especial, você assiste aos principais fatos sobre a elaboração do projeto do Marco Civil da Internet, que vai regulamentar os direitos dos usuários da rede mundial de computadores no Brasil. Agora, em 2014, o Marco Civil da Internet deve ser um dos primeiros temas a serem votados na Câmara dos Deputados. São mais de 100 milhões de internautas no Brasil. Mas o funcionamento comercial da rede, que completou 18 anos no país, ainda não foi regulado por lei. O Marco Civil da Internet tramita na Câmara há 2 anos. Estados Unidos, Chile, Argentina e México já possuem lei sobre o assunto há mais de 10 anos. Como nós estamos atrasados no tempo e como estes anos de paralisia ou letargia, eles foram prejudiciais. As discussões no Congresso sobre o marco foram retomadas em 2013, impulsionadas pelas denúncias de espionagem americana sobre as comunicações eletrônicas da presidente Dilma Rousseff. O Planalto enviou em regime de urgência um texto alternativo para o Marco Civil e escalou o deputado Alessandro Molon para a relatoria. É um texto importantíssimo para 100 milhões de pessoas, por isso eu espero que o Congresso tenha a sensibilidade de aprovar o Marco Civil e de garantir a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários brasileiros e a liberdade de expressão na rede. Neutralidade da rede é o princípio pelo qual não há distinção entre os tipos de conteúdo que trafegam pela internet. Se esse princípio for retirado do Marco Civil, empresas provedoras de acesso à internet poderão cobrar preços de acordo com o que é acessado. Por exemplo, vídeos e e-mails. Sem a neutralidade, a internet tal qual a gente conheceu deixa de existir. A internet vira uma espécie de uma TV a cabo, em que você vai ter pacote premium, pacote básico e pacote simples, e isso vai acabar prejudicando muito o usuário, inclusive do ponto de vista da liberdade de expressão. Pela proposta, os provedores que explorarem o mercado brasileiro deverão manter os centros de armazenamento de dados no país. Espera-se que a medida dê segurança jurídica aos usuários. O armazenamento de todas as informações de todos os países do mundo é lá em território americano, o que é grave por si só, mas faz com que qualquer processo que a gente porventura queira mover contra alguma empresa de internet, esse projeto só pode tramitar em fórum norte-americano. Isso é um absurdo. As empresas de telecomunicação reclamam do projeto. O Marco Civil inibe investimentos, impacta negativamente em projetos de massificação da internet, privilegia poucos usuários em detrimento de muitos. Este professor de ciências da computação diz que data centers no Brasil poderiam encarecer o custo de acesso à rede e que não deveria ser cerceado o direito de brasileiros venderem informações pessoais para provedores estrangeiros. Mas ele considera que as instituições públicas devem manter seus dados no Brasil protegidos. As comunicações militares, as comunicações diplomáticas e as comunicações de Estado, entre órgãos de Estado. Então, para esses faz sentido você exigir o armazenamento no país, para esse tipo de comunicação, porque dá mais controle ao Estado em relação a como ele pode se defender contra a bisbilhotagem, contra o vigilantismo global. Desde outubro, o projeto do Marco Civil tranca a pauta da Câmara. Uma comissão chegou a ser criada em busca de votar o texto, o que não ocorreu. A ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, disse que, apesar das dificuldades, esse será o primeiro tema a ser discutido pelos deputados em 2014. Vai ser o nosso primeiro debate, né? Na 2014 da Câmara vai ser. A atual falta de regulamentação da internet expõe as pessoas a situações desagradáveis. Apesar de o Marco Civil ainda não ter sido votado, desde 2012, o Congresso tem aprovado leis para defender os usuários da rede contra roubos e invasão de privacidade. Fazer compras pela internet e ter o cartão de crédito clonado. Ana Cláudia já teve esse problema 9 vezes. 12 prestações de R$600 foi a que mais me assustou. E as outras eram baixas, mas várias vezes, então isso deixa a gente inseguro. As fraudes no sistema cibernético brasileiro causam um prejuízo de R$2 bilhões por ano, segundo a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Das 58 bilhões de operações realizadas na internet, em caixas eletrônicos e nas lojas,
pelo menos 1 bilhão e 500 mil são fraudulentas. E os ataques cibernéticos podem gerar outros transtornos. O computador da atriz Carolina Dickmann foi invadido e fotos íntimas dela divulgadas na rede. No Brasil, não há punição para quem invade computadores. O Código Penal é de 1940 e não prevê esse crime. Alguns sites governamentais, por exemplo, que já foram invadidos, essa foi uma situação que a gente teve acesso às máquinas, fizemos a perícia em cima delas, conseguimos reunir alguns elementos, mas depois no judiciário, esbarrou nessa questão, de repente, da legislação hoje, como é que é a tipificação dessa conduta, O processo acabou não prosperando e aí eu acho que quem perde acaba sendo a sociedade. O Congresso aprovou uma lei para corrigir o problema. Ela pune com detenção de 3 meses a 1 ano e multa quem invadir dispositivo eletrônico para obter, adulterar ou destruir dados sem que o dono das informações autorize. Também serão punidas pessoas que produzam, vendam ou distribuam programas que permitam as invasões. Quem violar mecanismos de segurança e obtiver segredos industriais pode pegar até 2 anos de prisão. O relator da lei no Senado diz que ela traz tranquilidade e segurança jurídica para o sistema cibernético brasileiro. O que nós estamos fazendo é estabelecendo uma resposta imediata a uma grande demanda da população brasileira, tendo em vista de que a utilização dos meios cibernéticos tem crescido geometricamente em nosso país. Como já havia legislação anterior sobre clonagem de cartões, o artigo sobre o assunto foi vetado. O Marco Civil foi discutido amplamente no Congresso. A Câmara teve uma comissão especial para analisar a proposta. No Senado, em 2013, 3 audiências públicas na Comissão de Ciência e Tecnologia debateram o tema. Os participantes das audiências mostraram que, no Brasil, quase metade das pessoas possui algum tipo de acesso à internet e que estão em funcionamento 4 milhões de sites nacionais. Senadores e também cidadãos, por meio do serviço Alô Senado, puderam questionar os participantes. Senhor Glasser, o internauta Marco Reis pergunta se o senhor considera que os serviços ofertados no Brasil têm qualidade e eficiência comparáveis aos demais países, com níveis similares de utilização da internet. Os parlamentares lembraram por que a discussão do Marco Civil precisa avançar. No momento no qual boa parte da economia se voltou para a plataforma da internet, a inexistência de um marco legal para tratar direitos e deveres e também que proteja os usuários e sua privacidade resulta naturalmente em uma perda de confiança da sociedade sobre as instituições e sobre a própria rede. E ouviram argumentos sobre neutralidade da rede e privacidade. Se você é o provedor de conexão, se você é o cara que leva o usuário à rede, você tem que executar esse serviço. Você não tem que monitorar o que ele faz na rede. O Marco Civil oficializa, na verdade, o monopólio da publicidade na internet, quando proíbe as empresas de telecomunicações de fazerem a monitoração dos conteúdos dos pacotes, e que é uma função que as provedoras de acesso fazem para efetivamente fazer a gestão de suas redes, mas que efetivamente facilitam, concorrem também para que participem da publicidade na internet. A neutralidade da rede, ela é uma garantia que tem relação com o acesso pleno à rede, assegurar ao usuário o acesso pleno ao que tem na internet. O Brasil ainda carece de uma lei geral de proteção de dados pessoais. Talvez armazenar os dados no Brasil, no momento em que nós não temos a infraestrutura, e aí no caso jurídica, legal, para prover ao usuário brasileiro a devida proteção à privacidade dos dados pessoais, talvez seja uma questão de inverter a ordem. Quem solicitou as audiências públicas foi o senador Vital do Rego. Nós tentamos antecipar, no sentido de mostrar ao Brasil que o Senado não estava paralisado, esperando de braços cruzados uma decisão que agora, mais do que nunca, tem que sair da Câmara dos Deputados. À espera do Marco Civil, o governo tomou medidas para aumentar a segurança das informações oficiais. Criou um sistema de comunicação pela internet que já está sendo instalado em todos os órgãos do Executivo. Dentro deste edifício em Brasília são armazenadas e processadas informações estratégicas do país. Aqui no Serviço Federal de Processamento de Dados estão supercomputadores que guardam informações da Receita Federal, do Departamento Nacional de Trânsito, do Comércio Exterior, dos gastos do governo. É um verdadeiro cofre eletrônico.
E foi justamente aos técnicos deste quartel-general de informações que a presidente Dilma Rousseff pediu o desenvolvimento de um sistema de comunicação capaz de dificultar ataques cibernéticos aos dados do governo. A solução para o pedido de Dilma é o software Expresso V3. Quem nos apresenta é o presidente do SERPRO, Marcos Mazzoni. Tem inúmeros benefícios, porque nós estaremos usando um produto controlado pelo próprio Estado brasileiro, por trabalhadores brasileiros, né, que são aqui do SERPRO, que já tem gente na DataPrev. Desenvolvido em código aberto e com a colaboração de universidades, o Expresso não possui backdoors, ou seja, aberturas propositais na programação que permitem espionar o usuário do sistema. Nisso, ele é diferente de diversos softwares comerciais que têm esses dispositivos. O Expresso pode ser baixado gratuitamente e é uma aposta na privacidade. Tem 6 módulos: e-mail, agenda, catálogo de endereços, chat e videoconferência. A ferramenta será instalada na presidência, ministérios e secretarias federais até julho. É o que determina um decreto da presidente Dilma, que também classifica como assunto de segurança nacional a compra por órgãos públicos de equipamentos e serviços de telecomunicação relacionados à internet. Os governos não poderão abrir mão da internet, porque é a forma de comunicação cada vez mais em rede com a sociedade. Mas, evidentemente, que ele vai ter que se preocupar em guardar as informações que são sigilosas de forma sigilosa. A privacidade não é um assunto exclusivo dos órgãos do governo. Também afeta os cidadãos, usuários de computadores. E o Marco Civil da Internet estabelece que as informações sobre os sites que acessamos e sobre tudo que fazemos na rede sejam mantidas por no máximo 1 ano pelos provedores e que sejam informações secretas, disponibilizadas a terceiros somente por ordem judicial. Este professor de segurança da informação elogia a medida. Da mesma maneira como a sua privacidade fora do mundo virtual ela tem que estar regulada, você tem informações da sua família, informações profissionais, etc., que você não quer que sejam distribuídas de maneira indiscriminada, no mundo virtual essa questão se torna ainda mais importante. Por quê? Porque a distribuição dessa informação se torna muito mais fácil. Nós estamos proibindo que a navegação dos internautas seja gravada, analisada e vendida para marketing dirigido sem que sequer o usuário saiba, como vinha acontecendo até pouco tempo no Brasil e talvez esteja acontecendo hoje. Neutralidade da rede, privacidade de informações do governo e da população, a questão dos data centers no Brasil. Veja agora entrevista sobre algumas questões do Marco Civil com o ex-consultor jurídico do Ministério das Comunicações e atual membro do Conselho Diretor da Anatel, Marcelo Bechara. Doutor Marcelo Bechara, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Senado. E a minha primeira pergunta é: já é chegado o momento do Brasil concluir o processo de aprovação do Marco Civil da Internet? Eu acredito que sim. A Câmara dos Deputados já vem debatendo há algum tempo esse tema. Inclusive, o projeto se encontra sob regime de urgência constitucional. Então, depois virá para cá, para essa casa, o Senado. Eu acho que já está maduro. Alguns defendem que o Marco Civil é uma carta de princípios. Eu não defendo isso. Na verdade, ele avança, inclusive, em questões econômicas, questões importantes que dizem respeito a esse mercado que é da internet. Pois é, uma dessas questões seria a neutralidade da rede. É um assunto que os telespectadores vão ouvir muito falar ainda e tem um componente dele econômico que é, inclusive, criticado por algumas pessoas da academia. O que consiste esse conceito, neutralidade da rede, e por que ele é importante para a população? A neutralidade de rede é eu, usuário, não ser discriminado quanto ao meu acesso, quanto ao tipo de conteúdo que eu estou acessando, eu não ter o meu tráfego degradado por alguma razão econômica ou comercial, que poderia criar, digamos assim, uma falta de isonomia em relação aos usuários. Você criar uma internet mais cara para aqueles que vão ter um acesso privilegiado. Por um lado, você tem as empresas de telecomunicações que são que investem na infraestrutura de acesso à internet. Essas empresas defendem que para continuar fazendo os investimentos expressivos que tem que se fazer, tendo em vista o crescimento de grandes conteúdos de vídeo, banda larga, que consomem cada vez mais capacidade, elas precisam ter alguma flexibilidade
em relação ao gerenciamento comercial desse tráfego. Já os que defendem, não. A neutralidade de rede é um princípio que está desde o começo da internet, ou seja, as empresas de telecomunicações não poderiam fazer essa discriminação. Quem defende isso? Além dos usuários, evidentemente, grandes provedores de conteúdo. Eu queria falar agora sobre essa questão da privacidade, né? O projeto pede que os servidores, os computadores que reúnem as informações sobre os brasileiros fiquem no Brasil. É chamado data center. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Isso encareceria? É viável do ponto de vista econômico para as empresas? Claro que é. Isso é investimento para o país. É claro que colocar data center no Brasil não evita a espionagem, mas significa o quê? Uma atuação mais próxima do Poder Judiciário brasileiro e do Ministério Público em ter acesso a informações. Às vezes, o Ministério Público e a Justiça querem descobrir estão no meio de um processo de investigação criminal e esses servidores estão lá fora. E as empresas simplesmente dizem, não tenho nada a ver com isso, está lá nos Estados Unidos. Quer dizer, um país que é quarto, terceiro, segundo, às vezes, colocado nas grandes redes sociais, nas grandes ferramentas de comunicação, eu acho que merecia ser tratado com mais respeito. Agora, a perspectiva que nós temos é de que logo que voltem os trabalhos legislativos, em fevereiro, a Câmara aprove, até porque a pauta lá está trancada por esse tema. O senhor acha que é o momento mesmo, logo no início do ano, que é um ano eleitoral, de aprovar o Marco Civil da Internet? Eu acho que nós temos que aprovar, não só porque existe uma urgência constitucional, ou seja, o prazo está dado, já foi superado, já há o trancamento da pauta, e como o ano é curto em razão do processo eleitoral, ainda tem Copa do Mundo, então não é um único projeto importante, existem tantos outros projetos na Câmara, como aqui no Senado, que são importantes de serem aprovados, eu acredito que ele deve ser um dos primeiros, se não for o primeiro. Depois ele vem para o Senado. A minha grande expectativa é de que ele seja aprovado sim e seja aprovado antes do Brasil sediar o evento em abril, que é o grande encontro global de governança da internet, que a presidenta Dilma se propôs a trazer um debate importante sobre a governança, a cooperação da internet, que vai ser aqui no Brasil, muito provavelmente em São Paulo. Doutor Marcelo Bechara, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Senado. Eu que agradeço. Um dos principais pilares do Marco Civil é a segurança na internet. Em 2013, surgiram diversas denúncias de espionagem americana dentro e fora dos Estados Unidos, visando inclusive o Brasil e aliados europeus. O assunto chegou às Nações Unidas. A porta-voz da denúncia foi uma das vítimas da espionagem. Dilma Rousseff usou o discurso do Brasil na Assembleia Geral da ONU para condenar o que classificou como uma agressão aos direitos humanos. Estamos, senhor presidente, diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. A presidente do Brasil propôs a construção de um marco civil internacional da internet, uma espécie de acordo com a definição de princípios de governança para o setor. O Brasil apresentará propostas para o estabelecimento de um marco civil multilateral para a governança e uso da internet e de medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados que por ela trafegam. Ao voltar ao Brasil, a presidente aceitou o convite para sediar, em abril deste ano, o encontro multissetorial global sobre o futuro da governança da internet. 100 países devem participar. A intenção é que o Marco Civil Nacional seja aprovado antes do evento. O Brasil tem despertado o interesse de outros países com essa conferência porque o Brasil exerce esse modelo multissetorial. Tudo, então, é negociado entre a sociedade e o governo. Esse modelo é um modelo que o mundo vê hoje como sendo o modelo mais avançado e que o Brasil é um dos poucos países que pratica na realidade esse modelo. Mas vai ser muito importante que o Marco Civil já esteja aprovado quando nós tivermos a conferência no Brasil. Para dizer o seguinte, olha, o Brasil fala e faz assim. E o Marco Civil é o melhor exemplo disso. Termina aqui a retrospectiva sobre os principais fatos do Marco Civil da internet. Você pode rever essas e outras reportagens na nossa página da TV. Continue com a nossa programação.